É isso aí, nosso Guto Graça com a gente nessa quinta-feira, trazendo diferentes assuntos do que rolou nas últimas horas nas redes sociais e hoje. Vamos começar, Guto, pelo caso Daniel Alves, né? A prisão do jogador acusado de estupro na Espanha. Que o pessoal nas redes tem falado sobre isso? Bom dia, Guto. Bom dia, Barão. Bom dia, bem-vinda, Roberta. Bom dia, Obrigada. ouvinte. O primeiro que chama a atenção, vamos corrigir a brincadeira do meme, que teve um meme circulando que as pessoas falaram mais da convocação do Daniel Alves para a seleção do Tite do que da acusação dele de estupro. Não, não é verdade. 72 horas, os dois ocorridos, a acusação dele sobre estupro é 5 vezes maior. Quando você vai ver, e o que chamou a atenção, agora vamos para um dado, o envolvimento com a notícia, ele segue muito bem os padrões equilibrados de meio a meio, de 56, 44, 52, 48, de redes, presença masculina e feminina, tanto envolvimento quanto crítica. Porém, aí agora vem o detalhe que eu divido com vocês e peço para a Roberta comentar, que é a vergonha da Macholândia, porque quando você vai para a defesa ou relativização, tem 68% de perfis masculinos e 32% femininos. Ou seja, todo o comportamento de envolvimento com a notícia e crítica, eles seguem os padrões. Quando você estratifica somente para perfis que defenderam, você encontra essa diferença de gênero. Sim, a gente acompanhando no Twitter, né, Guto? Fiquei chocada, dá até depressão. Muitos homens relativizando a situação. Ah, mas é porque tava na balada. Ah, mas é porque a roupa, mas é porque é o banheiro. Gente, pelo amor de Deus. Exatamente, né? Assim, a responsabilidade hoje de ser homem triplicou em todos os sentidos. Não dá mais para querer usar até padrões e discursos de 20, 30 anos atrás. Sociedade mudou, evoluiu padrões e a gente tinha que começar a ficar com vergonha de algumas, como a gente disse, essas relativizações que não cabem, Roberto. Aqui não é bancando o democrático ou querendo falar, não, é dentro de uma agenda de sociedade, é compreender que não cabe a relativização, conforme você disse, porque estava na balada, não dá mais para a gente aceitar isso, seja de qual gênero venha. Ser humano, né? Simplesmente você querer ser humano e não ser um idiota, né? Um babaca, um machista. Ô, Guto, eu imagino também que nessa semana, né, a gente acompanhou as notícias perplexo, todo mundo, né, sobre a morte de Yanomamis. Uma situação que não estava em destaque nas últimas horas aqui nos Estados Unidos, enfim, acho que em outros países também cresceu muito, né? Barão, vamos lá falar de varredura internacional para compreender. E compreender com fatos recentes, eu acho que é o que melhor ilustra. A gente teve um fato recente, brasileiro, que foi nosso 8 de janeiro, lá, aquele bafafá em Brasília. Isso, na varredura internacional, ele foi entregue por 85% de links políticos. Ou seja, o link político ele tem uma capacidade de interação menor do que foi o caso dos Yanomamis, que fica muito claro que a gente vê. Os Yanomamis, só apenas 20% vieram de link político. O resto vem pela pauta de humanismo, de ecologia, saúde, Amazônia e a palavra genocídio. Aqui não vem com papo de esquerdopata, porque é leitura de máquina que eu estou trazendo nesse sentido. Se tudo havia uma necessidade de compreender, essa palavra genocídio entrou naturalmente por leitura de máquina na situação dos Yanomamis. Ponto. E detalhe, quando você compara a média de comentário do que aconteceu com os dois assuntos, Brasília e Yanomami são 3 vezes maior engajamento internacional, ou seja, é mais do que link inicial, é o assunto que começa a ter, digamos assim, mais repercussão, mais eco. Tá? E seguindo um pouco, Barão, Roberta e ouvintes, quando você faz novamente comparação com o 8 de janeiro, leitura de máquina, não existe um comentário político, relativização ou defesa de Bolsonaro do que vou falar agora. Quando as máquinas leem o 8 de janeiro, o nome Bolsonaro aparece uma a cada 18 postagens. A tônica é muito maior, apoiadores.
A questão com os índios na Amazônia, dos Yanomamis, simplesmente agora é de cada 5, uma vem o nome de Bolsonaro. E o que cabe comentar? Não foi assim. Começou 1 para 12. Porém, quando a bolha Bolsonaro começou a defender e usar termo farsa diante de fotos que estavam sendo vistas, isso estourou além da bolha. O que fez? Mudou essa percepção que estava de cada citação de Bolsonaro de 1 para 12, após a defesa extremada de um lado da bolha, quando vazou para o outro lado, sobretudo internacional, virou 1 para 5. Ou seja, às vezes a defesa cria esse tipo de situação em estudo de algoritmo. Isso que chama a atenção e é novamente o que a gente gosta de falar, é de ponto fora da curva, ou seja, defesas que acabaram confrontando e jogando o Bolsonaro mais no colo de uma questão dos Yanomamis e com a palavra genocida vindo junta em 20% dessas citações. Ou seja, Barão, a situação é leitura de máquina, não é comentário ou observação política. Para isso tem gente muito mais capacitada, tem a Dora Kramer para trabalhar, tem o tio Rei aí para fazer. Não, é leitura de máquina. Eu estou trazendo dados para que a gente possa interpretar e compreender um pouco o que vem acontecendo. Sim, agora nessa comparação que você fez, Guto, sobre a repercussão dos Yanomamis e dos atos de 8 de janeiro, atos criminosos, isso tem a ver também com o número de publicações em relação aos Yanomamis ser menor? Vamos lá, o número de registro dos Yanomamis, em termos de imprensa, ele está 1/3 do que foi o 8 de janeiro. Porém, a repercussão está com 3 vezes mais. Ou seja, mesmo com menor oferecimento de links de imprensa, a imprensa cobriu mais o fato político do 8 de janeiro do que os Yanomamis, só que os Yanomamis estão entrando por diversas pautas similares, pautas que trazem questões subsaarianas de África, pautas que trazem questões que vão acontecendo em outras partes do planeta e que acaba que entra o Brasil numa pauta que não estava decidida para a gente, entendeu? Ou seja, é diferente. Aquela pauta do 8 do 8 de janeiro, ela ficou restrita a um tipo de bolha. Esse não. Está vindo com muito mais tração do que se teve em 8 de janeiro, em referência do que se trata de assunto Brasil. Tem mais desdobramentos do que o 8 de janeiro. É mais ou menos isso, Roberto. Muito bem. O nosso Guto Graça trazendo o que está acontecendo nas redes na próxima semana. Imagino que o Guto também virá com assuntos. Eu acho que mais perto do carnaval, viu, Guto? Daqui a pouco começa carnaval, o negócio muda, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Grande abraço, Guto, até a próxima. Até a próxima, tchau, tchau. Beijo, Guto.